Muito boa noite, está começando mais um podcast Milton Nery. Hoje eu trouxe aqui o delegado Dr. André Moron. A gente vai falar um pouquinho sobre segurança pública. Segurança pública é polêmico aí no estado de São Paulo, né? Tem muitas coisas aí para ser explorado no assunto. Eu já quero começar aqui a dar uma boa noite para o Dr. André. Dr. André, boa noite, seja bem-vindo. Bom, Nery, muito obrigado. Boa noite a você, boa noite aos que nos assistem em casa. Prazer estar aqui em Itapetininga batendo esse papo com você aí e com os nossos telespectadores. Só para o pessoal de casa ter uma ideia, quantos anos de delegado? Tenho 58 anos de idade, 34 anos como delegado de polícia, 30 anos só na cidade de Sorocaba. Tem história. Tenho alguma experiência. Tem experiência. Começou na onde? Comecei em Barra do Turvo, Nery. Depois de fazer a academia de polícia, fui designado para trabalhar em Barra do Turvo, uma cidadezinha pequena, na região do Vale do Ribeira, bem próximo já, divisa com o Paraná. Lá a gente fazia polícia efetivamente, fazia o trabalho de investigador, de escrivão, de assistente social, de padre, de juiz, fazia um pouquinho de tudo, né? É uma cidade bem carente, uma cidade que vivia do carvão, da extração do carvão e da banana ali da Serra da Mantiqueira, uma cidade bem carente efetivamente. E depois trabalhei em todas as cidades ali do Vale também, Jacupiranga, Ilha Comprida, Cananéia, Registro, Miracatu. Acabei ou respondendo ou trabalhando por um tempo nessas cidades ali, auxiliando os colegas, até subir a serra ali de Itapiraí, a serra da Cabeça da Anta, como os sorocabanos conhecem ali. Trabalhei em Itapiraí por mais um ano e meio antes de me fixar definitivamente em Sorocaba, que é a sede regional do departamento. Não é só Sorocaba, Itapetininga também, as pessoas gostam bem daquele lado lá da Ilha Comprida, Iguape, né? Bem Sorocabano, Itapetiningano. O sorocabano, o pessoal aqui do sudoeste, né? Nós temos uma afinidade muito grande ali com Peruíbe, com a Ilha Comprida, com Cananéia, com Iguape. Mas talvez por essa facilidade, né? Ou a Serra da Macaca aqui, onde é a reserva aqui, certo, próximo de São Miguel Arcanjo, né? Temos a Serra da Macaca ali, que você sai em registro, ou a opção que o sorocabano mais usa é Itapiraí, Miracatu, Juquiá, Miracatu e Peruíbe, né? Então nós temos realmente esse grande fluxo dessas pessoas que vão curtir o litoral sul ali do estado de São Paulo. Maravilha. Eu queria falar um pouquinho aí sobre a Polícia Civil. Hoje aqui Itapetininga sofre aí uma onda de furtos, só que vem junto com o uso da droga, tem aumentado o uso do crack, o vício no álcool, vem aumentando muito na cidade. Aí fugiu do controle aí os pequenos furtos que tem pela cidade toda. Como que você vê isso aqui, Itapetininga, não sei como está Sorocaba, mas tem aumentado muito. Como que a polícia lida com isso? Por enfrentar isso aí, porque é um problema que não é só caso de polícia, é um problema também. A gente está vendo a Cracolândia, mudar de lugar. Hoje o estado de São Paulo está enfrentando, o poder público não sabe o que fazer com a dependência química. Essa é a grande verdade. Não, Sorocaba já recebe muitos ex-integrantes ou integrantes ali da Cracolândia que acabam sendo exportados, né? Seja pela repressão policial, seja por vergonha, por qualquer motivo, busca de outros mercados de usuário. A verdade é que hoje Sorocaba, um destino muito próximo de São Paulo, acaba recebendo muito desses vulneráveis ali da capital, né? Mas é um problema efetivamente, acho que não só de Itapetininga, da região. Sorocaba vive a mesma problemática. É incrível a reclamação que nós recebemos lá, furtos de hidrômetros, furtos de registro de água, furtos de telas de coleta de água de chuva das praças, enfim, qualquer objeto, fios telefônicos. Nós temos avenidas ali de Sorocaba que são a energia elétrica interrompida, porque os indivíduos cavam ao lado dos postes e arrancam toda a fiação, né? Escolas que são depredadas, praças e lugares públicos, é um verdadeiro inferno. Realmente Sorocaba também está numa situação parecida. Existe até em Sorocaba um grupo, chama-se GSI, que é o Grupo de Segurança Integrada. O prefeito preside essas reuniões e com a participação de integrantes da cúpula, os diretores da Polícia Civil, da Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Municipal, Instituto de Criminalística, enfim, as forças de segurança para trabalhar de uma maneira integrada, traçando estratégias, programando ações, estabelecendo objetivos a serem alcançados. E essa última reunião que aconteceu agora no começo do mês,
a problemática e a reclamação quase que exclusiva da comunidade era desses pequenos delitos, né? A prática desses pequenos delitos. Usuários que ficam perambulando pelas ruas, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, né, Nery? A gente sabe bem disso aí, demonstrando aquilo que a gente na prática já conhece há muito tempo, que a droga é a mola propulsora de praticamente todos os outros tipos. Então a gente sabe, e tem essa estatística, a polícia sabe disso, que a droga acaba sendo a mola propulsora para essas ocorrências. Então, são fatos lamentáveis. Na verdade, a polícia tem poucas ferramentas para combater esse tipo de ocorrência, essa, infelizmente, é uma realidade. O Código Penal utilizado é de 1940, a nossa legislação é muito ultrapassada. Sorocaba ainda nós temos uma legislação municipal que nos ajuda em caso de reincidência de situações, há um fechamento, um cancelamento da inscrição municipal e da possibilidade daquele comerciante continuar trabalhando, mas isso ainda é irrelevante e insuficiente no combate a esse tipo de crime que deixa a população com uma sensação de insegurança. E polícia, eu falo muitas vezes, é a sensação de segurança, né? Nós não temos grandes ocorrências, roubos, extorsões, homicídios, mas uma infinidade de pequenos delitos que atormentam a população. É como uma onda de gafanhotos, não é verdade? Que vem derrubando e comendo tudo que tem pela frente. Aqui em Itapetininga tem muitos comércios que tem que colocar grade, porque eles dormem, faz necessidade na frente, então que eu estou colocando grade, tem crescido muito. O poder público, a gente vê que o poder público está despreparado para a situação. O César Tralli, da Globo, depois que acabou a matéria, ele falou... a polícia entrou e prendeu as pessoas que vendem, os traficantes. Mas os usuários uma situação, é um caso social. Então, existem situações, né, Nery, que, como eu disse, nós não temos ferramentas, nós não podemos internar forçosamente os usuários, nós podemos convidar que eles se retirem dali, fornecer transporte, nós que eu digo, a polícia e o poder público, né, municipal. Fornecer transporte para levar numa casa-abrigo, ou na casa de parentes, ou nos seus familiares, devolver aos seus lares, mas a prática mostra que nós estamos fazendo um trabalho de enxugar gelo, né? Essas pessoas não estão em condições de tomada de decisão. Essas pessoas estão são doentes, são pessoas que precisam de tratamento, precisam de acompanhamento psicológico e infelizmente, são ou viciados, ou alcoólatras, né? Ou sofrem de algum problema mental. Então o problema é mais complexo do que a gente imagina. O problema é social mais do que policial. Os reflexos são da ordem policial, porque a polícia é que acaba enfrentando esse tipo de ocorrência dos pequenos furtos. Mas o processo é muito mais social, a degradação é muito mais social, em condições de vida subhumanas, falta de tratamento adequado, do que propriamente cadeia, do que propriamente polícia, né? Sem se dizer que a polícia hoje, em razão de um descaso do governo estadual dos últimos anos, aí, do governo PSDB, é bom que a gente nomine, ela sofre um desmantelamento. A polícia hoje, nos seus quadros, estão reduzidos, Itapetininga não deve ser diferente. Sorocaba, da onde eu venho, nós trabalhamos com 50% do nosso efetivo, em algumas situações até menos, em algumas carreiras até menos, né? A polícia volta a ter que cuidar de presos, por exemplo, apesar de Sorocaba nós temos lá 3 penitenciárias, hoje ainda deixam sob a responsabilidade da Polícia Civil transporte de presos para escoltas, para audiências de custódia, para transporte até a cadeia. Quer dizer, tira o policial daquela atividade fim dele, que é o esclarecimento de crimes, o atendimento da população, para ir transportar presos, né? Nós já temos uma situação caótica, com falta de funcionários, com abandono por parte do governo estadual, desmotivados em razão de salários absurdamente baixos. Concurso, não tem Polícia Civil, falta concurso. Não tem concurso, nós tivemos aí... IML, falta funcionário. Veja, Nery, nós tivemos aí uma pandemia que existem 2 categorias que não pararam durante a pandemia. E vai aí os meus cumprimentos aos funcionários da saúde, né? Aos médicos, enfermeiros, os técnicos que durante 24 horas do dia, com a pandemia aí, estavam nas suas funções, salvando vidas, atendendo as pessoas, tentando minimizar a dor que todos nós passamos aí com essa doença. E a outra categoria que não parou, porque senão teríamos um caos instalado, foi a polícia, né? As forças policiais também não pararam, não cessaram as suas atividades, diminuíram, é verdade, com restrições no atendimento, com restrições no atendimento de ocorrências mais graves, mas nós não paramos. Os índices criminais diminuíram bastante, estabeleceram em níveis razoáveis. É verdade que estava a maior parte das pessoas dentro de casa, mas a polícia também não parou, né?
E, infelizmente, o que a gente vê é isso aí, um descaso do governo, não promove... Perdemos policiais, é isso que eu gostaria de ter falado, perdemos policiais na pandemia por conta desse enfrentamento, né? E a substituição não é na mesma velocidade da perda. Muitos policiais aposentaram, muitos policiais se afastaram de suas funções por problema psicológico ou por problema de saúde, muitos morreram e não há uma substituição à altura com a velocidade das perdas que nós sofremos. Tanto é assim na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, né? Eu tenho a impressão, Nery, para não me tornar muito cansativo nesse assunto, para que as pessoas entendam, que há um privilégio, existe por parte do governo um privilégio na polícia ostensiva. E eu acho que nesse aspecto não é tão errado. Todos nós queremos uma polícia que apareça nas ruas, a polícia militar, uma polícia ostensiva, que evita, que previne a ocorrência dos crimes. Ninguém gosta aqui, ninguém deseja que um membro da família possa ser assaltado, possa ter os seus objetos furtados, roubados. Nós queremos uma polícia ostensiva para evitar a prática do crime. Então, por essa razão, a Polícia Militar, que se ressente de número suficiente de policiais, ainda está numa situação mais confortável que a Polícia Civil. Os nossos policiais civis estão envelhecendo em função de aposentadorias que se aproximam, estão desmotivados por questões salariais, como eu falei para você, sobrecarregados em termos de trabalho. Hoje nós temos delegados aqui em Itapetininga, não é diferente. Temos delegados em Sorocaba respondendo por 2 unidades, algumas vezes até 3 unidades policiais. Na sub-região policial, que nós chamamos, que são as cidades satélites da cidade principal, nós temos delegados respondendo por 2 ou 3 cidades, né? Lembrando que o delegado de polícia não atende só também no horário do expediente. Nós temos plantões policiais e, em razão de ocorrências, muitas vezes, a maioria das vezes, precisa de uma decisão da autoridade policial, do delegado de polícia. Então ele passa algumas vezes a madrugada na delegacia e no dia seguinte ele tem que trabalhar de novo. Talvez numa cidade vizinha, num distrito vizinho, ao qual ele também está sob a sua responsabilidade. Então nós temos uma sobrecarga de trabalho, né? Absurda, né? Por quê? Porque faltam profissionais, faltam delegados, faltam investigadores, faltam escrivães. O governo não repõe os funcionários com a velocidade que a necessidade exige. Aqui em Itapetininga, a Polícia Civil tem fiscalizado os ferro velho. Ferro velho aqui de Itapetininga tem ferro velho que amanhece aberto 24 horas porque tem usuário que leva coisa para vender. Então, eu acho que esse diálogo da Polícia Civil com os ferro velho é importante. Então, tem ferro velho aí que quer trabalhar, tem gente de boa família, tem gente que quer fazer as coisas corretas. Que conselho você, como delegado, você dá aí para pessoas proprietárias de ferro velho? Bom, porque não dá para ficar aberto 24 horas, porque daí você vai incentivar o usuário a vender. Não dá, você falou tudo. Primeiro, não é possível uma atividade comercial de ferro velho, a necessidade de ela permanecer aberta 24 horas. Nós temos que regulamentar isso aí. Aí sim é importante a presença do poder público, né? Sorocaba, nós temos uma legislação que foi feita baseada em sugestões com esse grupo de segurança integrada que eu me referi a você, uma legislação avançada o suficiente para que não permitir esse tipo de barbaridade, né? Um ferro velho não é uma conveniência, não é uma padaria, não é uma farmácia, que algumas vezes a hora no máximo. Lembrando aos comerciantes, e aqui vai também um adendo, né? Não são todos os comerciantes de ferro velhos ou de recicláveis que têm relação com a criminalidade. Não é porque eles exercem uma profissão, entre aspas, suspeita, que todos eles são de má índole. A maioria das pessoas, eu volto a dizer, eu acredito no ser humano, são pessoas boas, trabalhadoras, interessadas em ter um sucesso na vida. Infelizmente, alguns desses comerciantes acabam se aproveitando para enriquecer mais facilmente. O caso desses criminosos, né? Então, os ferro velhos eles têm que se adequar a essa legislação. Lembrando aos proprietários que, no caso de ser encontrado algum objeto de produto para uma receptação qualificada, a pena é muito superior a uma receptação simples, né? Então, ele adquiriu, ele comprou, ele trocou qualquer objeto ilícito, né? Pagando ou trocando, ele está sujeito a essa pena tipificada como receptação dolosa qualificada, justamente pelo fato de ele ser um comerciante e se aproveitar daquela atividade dele para ter um benefício maior, né? Então isso é absolutamente inaceitável. Agora, Nery, essa é uma discussão também que algumas vezes beira até o absurdo, porque o que a gente via na prática, e eu via muito isso na prática,
além de existirem, a grande maioria dos comerciantes serem de boa conduta, serem honestos, serem cumpridores das suas obrigações, o usuário muitas vezes não leva diretamente para o ferro velho o objeto do ilícito. Eles guardam em locais previamente escolhidos ou então são transportados para barracões, para residências desocupadas e em uma outra oportunidade um segundo indivíduo passa recolhendo. Nós temos informações de Sorocaba, já realizamos prisões inclusive, de veículos que vêm de outras cidades, São Paulo especialmente, pequenas caminhonetes, pequenos caminhões e carregam todos esses objetos durante a madrugada e levam embora. Né? Então eu acho que se a gente trabalhar também só em cima dos ferro velho, estigmatizando, exemplo, eu sou contra estigmatizar como criminoso. São Paulo nós tivemos um crime bárbaro lá do motoqueiro que pretensamente estaria entregando comida, ele foi assaltar um rapaz lá, roubar um celular e acabou matando o rapaz no meio da rua. Né? Foi noticiado isso aí na imprensa há poucos dias. O governo, numa atitude absolutamente, na minha opinião, como operador do direito, como polícia, 34 anos, ele adotou uma postura absolutamente inconveniente. Eu vi o governador do estado dando entrevista, eu vi o comandante-geral da Polícia Militar dando entrevista, batendo no peito, dizendo que todos os motoboys envolvidos com a entrega de alimentos seriam abordados pela polícia. Quer dizer, ele rotulou como suspeito de criminoso uma categoria de trabalhadores. Eu fiquei surpreso quando me manifestei dessa maneira lá em Sorocaba. Eu recebi até o apoio da categoria, da associação dos motoboys. Em Sorocaba nós temos 35 mil motoboys nesse tipo de atividade, entregando comida, trabalhando para escritório, trabalhando para bancos. Então, toda uma feita, em razão do seu trabalho, pela própria polícia. Eu acho temerário, é absolutamente temerário isso aí. Isso é o reconhecimento da falência de política de segurança pública imposta pelo Estado. Nós, operadores, recebemos a orientação do governador, via secretário, via comandante da PM ou delegado-geral, para implantar uma política de segurança que favoreça a comunidade, obviamente. Né? Não quer me parecer que essa postura do governador e do comandante da PM seja mais correta. Né? Você falar em abordar todos os motoboys, primeiro que não é uma fácil, porque não vai conseguir abordar. Se passar o dia todo fazendo esse tipo de atividade, não vai abordar todos os motoboys. Não é verdade? Impossível fazer isso. E você estigmatiza como criminoso, como suspeito de prática de crimes, toda uma categoria que está empenhada em ganhar o seu sustento trabalhando dignamente. O que tem aqui, eu já conversei com várias pessoas da polícia, civil, militar. O que acontece aqui em Itapetininga tem também muitos furtos no centro da cidade, em lojas, no comércio. Itapetininga, para você ter uma ideia, ela não tem câmera de monitoramento. Segurança. Itapetininga não tem. Todas as cidades têm, Itapetininga não tem. Inacreditável que não tinha. Itapetininga, a segurança pública ainda falta muita coisa. A prefeitura tinha que ter, que a guarda controlada pela polícia, pela guarda municipal. Sem dúvida. Então, Itapetininga falta isso. Isso não dá para uma cidade que recebe tantas emendas. Né? Não, e hoje, E tem outra coisa, eu só queria emendar a conversa. Por exemplo, tem uma casa raiz no centro da cidade, que a ex-prefeita ela criou. Eu não sou contra a casa raiz, mas ela não podia ser no centro da cidade. Por quê? Porque eu não vejo até nem maldade na ex-prefeita de montar. É a falta de sabedoria e conhecimento mesmo do problema. Da causa. A causa, não tem conhecimento. Não, ela montou totalmente sem conhecimento. Por quê? Porque o centro, onde todo mundo pede o dinheiro, é mais fácil para o cara. O cara ele quer usar e quer beber. E o centro é mais fácil, onde tem os bancos, é mais fácil de pedir dinheiro. O que acontecia nas gestões passadas? Passava um ônibus, tinha o CAPES que era afastado da cidade. Lá eles jogavam malha, bocha, tinha esporte, plantavam. Então o ônibus passava, pegava no centro da cidade, levava, eles ficavam o dia todo lá, tinha almoço, eles participavam do campeonato, era bacana. Aí foi o contrário, entrou a prefeita, ela fez uma casa no centro. Aí aumentou os furtos, o pessoal pedindo na rua, aumentou muitas casas ali, perto da Casa Raiz, estão à venda. As pessoas não aguentam, muitas pessoas mudaram. Então é mesmo uma falta de conhecimento. Eu não sou contra a Casa Raiz, mas que mudasse de lugar. Local, fizesse um local que ocupasse a cabeça deles. Eu tenho uma experiência muito grande nisso. Aí ajudou mas ninguém também. Perguntou para você também, né?
Nunca ninguém perguntou. O que sempre acontece com a polícia também é isso. Os gestores públicos algumas vezes tomam algumas decisões, algumas posições sem perguntar. Sem fazer um estudo. Para quem está trabalhando dia a dia com o problema, e algumas vezes tem uma solução fácil, né? E você gasta um dinheirão, ou perde um tempo precioso, ou ocupa um espaço inadequado e não tem o resultado que você gostaria, né? Eu concordo com você. Essa casa raiz, se eu estou entendendo o que você está falando, é uma casa-abrigo. Né? Para pessoas em situação de vulnerabilidade. Lá em Sorocaba nós chamamos o SOS. Tem o SOS aqui também, que o SOS saiu agora aqui do centro da cidade, foi num lugar afastado, está indo muito bem. Mas faz o mesmo trabalho, né? É o mesmo trabalho. Uma higiene pessoal, um banho, uma cama, um jantar adequado, né? Minimamente dignidade para a pessoa, né? Então, lá em Sorocaba nós temos essa casa e é uma reclamação constante que acaba incomodando os vizinhos, é verdade. E nessa época de pandemia, nessa época de desemprego, de crise social, as pessoas procuram cada vez mais esses centros, né? Além daquelas que já perambulam pelas ruas, acabam procurando esses centros. E é uma realidade que eles acabam perturbando a rotina, muitas vezes pacata, de um bairro ou de uma região da cidade. Então há que se ter muito cuidado, você tem razão, porque a pretexto de defender uma categoria que está em situação de vulnerabilidade, a gente também não pode implantar o terror, implantar a preocupação de ser furtado, roubado, de ser importunado, enfim, de tirar a tranquilidade de moradores que são, em última análise, contribuintes para manter aquelas pessoas em situação difícil. E tem que ter um respeito para o comércio, que ele é o maior gerador de emprego. Nós não temos poucas indústrias. Itapetininga não é industrializada, igual Sorocaba, igual o Tatuí. Então, o comércio ele precisa de toda uma atenção maior, apoio, segurança, câmeras. Então, isso seria importante. Eu traço sempre um paralelo com a vivência que a gente tem lá na cidade, porque eu acho que acaba sendo laboratório também para algumas cidades da região, né? Assim que o governo Rodrigo Manga assumiu a prefeitura lá, nós instituímos um grupo de trabalho que é com a Guarda Municipal, com a Controladoria da Cidade, com a Secretaria da Cidadania, que é uma ação humanizadora, né? O lema do governo Rodrigo Manga é uma cidade inovadora e humanizada, né? Quer dizer, nós vamos trabalhar muito com tecnologia, com as ferramentas tecnológicas, mas sem esquecer o lado humano das pessoas, a quem a gente tem que servir efetivamente, né? São destinatários do nosso trabalho. E essas ações humanizadas do prefeito, nós estamos procurando retirar ali das ruas centrais, principalmente, que é realmente, como você já bem disse, onde eles gostam de permanecer, nós estamos procurando tirar aquelas pessoas ali, onde estamos formando verdadeiras mini cracolândias. Juntava 10, 12, 15, 20 usuários, monta barraca, daqui a pouco vira uma sequência de barracas montadas numa casa abandonada, à venda. Quer dizer, fica uma coisa que acaba importunando o dia a dia das pessoas e do comércio, né? E as pessoas usam droga ali, acabam saindo drogados. A gente já sabe bem todas as consequências disso aí. Mas nos causou espécie, nos causou preocupação a quantidade de pessoas que muitas vezes têm família e são abandonados pela família, ou muitas vezes tem vergonha, medo, receio, não querem voltar. Mas também a família também não aguenta, porque tem muitos codependentes que morrem primeiro que o dependente. Morre de desgosto, morre de preocupação, morre de sofrimento. O cara chega a vender tudo na casa. É verdade, aquela situação, né, insuportável de uso da droga. A droga acaba destruindo a família, sei bem o que você fala sobre isso. Enfim, esse problema de pessoas perambulando pelas ruas, usuários de droga, tem que ser enfrentado pelo poder público com pessoas que sabem o que estão fazendo, com pessoas que têm expertise no assunto, que sabem como deve ser levado esse tratamento, como deve ser feita essa abordagem, como deve ser feita essa possível ajuda. Senão ela não tem reflexo não, e acaba importunando pessoas que querem sossego. André, aqui em Itapetininga é muito discutido que Itapetininga é muito dependente de Sorocaba. Por exemplo, a saúde não faz nada aqui em Itapetininga, tudo tem que ser em Sorocaba, e acaba até, para Sorocaba, está sobrecarregando Sorocaba. Até mesmo 190 cai em Sorocaba. Pessoal da polícia vai ligar e o cara vai ter um monte de informação. Isso aí até chega a irritar o usuário. Então a gente precisa. Não está na hora de ter investimento aqui para Itapetininga. Itapetininga tem um monte de cidade também pobre que precisa. Não está na hora de investir. Hospital, voltar 190 para uma central aqui em Itapetininga, André? Então, eu acho que você falou uma coisa importante, né? Sorocaba tem mais indústrias, Sorocaba tem mais esse viés industrial, comercial.
Nós temos um parque tecnológico hoje lá com 1.800.000 metros quadrados reservados para as empresas que vão levar polos de tecnologia para Sorocaba, consequentemente geração de emprego, criação de renda, né, com todas as consequências positivas que a gente já sabe. Por outro lado, a gente sabe que Itapetininga tem esse viés comercial, mas um viés de agronegócio muito forte também, que ajuda o país a prosperar, em última análise, o Estado e a nossa região. Eu acho que está faltando uma proposta para a união dessas melhores identidades das cidades, né? Eu acho que não precisa haver essa rivalidade, não precisa haver essa dependência que você se referiu, né? Itapetininga já deixou da hora de ser um polo efetivamente, principalmente para o sudoeste do estado aqui, um polo de referência para essas cidades, como você falou, né? Nós deveríamos ter, sim, aqui, o prefeito de Sorocaba pensa, e essas coisas há que ser planejada, na criação de um hospital municipal, porque nós também temos severas críticas ao governo do estado com relação ao tratamento que ela dá à cidade de Sorocaba, né? Nós temos o segundo hospital regional instalado na cidade, que atende muito pouco também o sorocabano. Ele atende a região como um todo. Não pode ser diferente, tem que atender aqueles mais urgentes. A gente reconhece isso, é um problema a área da saúde. Mas Itapetininga já passou da hora de ter a sua independência na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Eu passei hoje pela cidade de Tatuí e me lembro que alguns anos atrás Tatuí era sede de uma delegacia seccional de polícia. Já para diminuir custos, diminuir integrantes da carreira, o governo PSDB extinguiu a seccional de Tatuí e Tatuí passou então a integrar a seccional de Itapetininga. Era de Sorocaba e passou a integrar dependente da seccional de Itapetininga. Quer dizer, a região é muito pouco valorizada pelo governo também. Eu não sei se isso é de propósito ou não, para criar essa dependência do governo do estado, né? Para tudo que nós precisamos pedir a bênção do governo do estado, né? Seja na área da saúde, da educação ou da segurança, novos investimentos. Quer dizer, cada cidade acaba se virando como dá aí e acaba buscando socorro em cidades maiores para obter o atendimento na área da saúde, por exemplo. É um absurdo. Será que Itapetininga não gera imposto suficiente que daria para construir o seu hospital ou criar as suas especialidades aqui para evitar que as famílias fossem deslocadas aqui de Itapetininga, né? Por um agravante, eu acho uma política equivocada. Conheço uma parte do problema só, mas essa famigerada vaga CROSS, que é uma agência reguladora que regula as vagas. Muitas vezes o sorocabano tem que ser deslocado para Baixada Santista, para outras regiões do estado, Bauru, Assis, nós já levamos um paciente para ser atendido lá. Quer dizer, será que não tem uma especialidade aqui na nossa região que possa concentrar os nossos pacientes aqui? Eu acho que está faltando um pouco de boa vontade do governo para a solução desses problemas, não empurrar com a barriga a solução dos problemas, né? No começo desse mês, esteve aqui em Itapetininga o governador atual, Rodrigo Garcia. Foi gerado muita confusão, muitas críticas nas redes sociais para o governador atual, vereador barrado no evento, e lá ele tirou foto com várias ambulâncias, entregar ambulância aqui na região. O SAMU de Itapetininga está sucateado, a frota. Tem ambulância lá que está gastando dinheiro público, não tem mais o que fazer, vai toda semana, e não tem, é um serviço que Itapetininga precisa. Hoje não vive mais sem o SAMU. Não falta investimento, e às vezes a ex-prefeita de marketing e esqueceu de olhar a realidade da saúde. Então a gente vê essas ambulâncias, esse barulho todo. Mas o povo não cai mais, o povo criticou bravamente, não chegou uma ambulância no SAMU, continua com o mesmo problema, o pessoal não está, o governo, dessa vez o PSDB tem sério problema, eu acho que eles não conseguem mais, chegou a hora de tirar o PSDB de lá. Eu passei pessoalmente na minha carreira policial e vivi intensamente isso que você está reclamando agora. Nós tínhamos muitas vezes viaturas estacionadas em pátios, muitas vezes escondidos, para que a população não visse as viaturas. Aí o governador, nós tínhamos que esperar uma data do secretário de segurança ou do governador. A polícia não vai falar isso aqui, ele pode ser punido, né? Mas a verdade é que nós tínhamos que esperar uma data do governador ou do secretário para entrega daquelas viaturas. E muitas vezes, na maior parte das vezes, as cidades estavam precisando desesperadamente daquela viatura para o trabalho policial, né? Então, eu não sou contra o fazer política, né? Mostrar o que está sendo feito, o bom gestor, demonstrar, é uma satisfação para a população, é uma prestação da contas para a população, né? Eu sou contra esse tipo de politicagem
rasteira, né? Você segurar viaturas policiais, ao invés de elas estarem trabalhando para a população, segurar segurar ambulâncias, né? Ambulâncias do SAMU, e na maior parte das vezes, né? Com a agravante de que essas ambulâncias aí daqui 3, 4 meses vão estar sucateadas também, porque vão fazer tanta viagem levando o paciente para lá e para cá, em 3 meses, 4 meses de uso já vai estar em petição de miséria, né? É o que acontece com as viaturas policiais. Nós rodamos 24 horas por dia. Algumas forças policiais mais até, o caso da Polícia Militar, que roda no patrulhamento preventivo. Mas as nossas viaturas são depreciadas com uma rapidez impressionante, até porque o veículo brasileiro, o veículo nacional, é uma porcaria, né? Presidentes passados já falaram isso, a qualidade dos nossos veículos é muito ruim e são muito caros. Então roda rapidinho e acaba estragando aquele carro de novo. E novamente a gente cai naquela esparrela. É difícil a substituição, né? Demora essa substituição. Então, é por isso que eu sou partidário da municipalização. Eu acho que já municipalizou uma parte do ensino, municipalizou uma parte da saúde. Passou da hora já de municipalizarmos a segurança também, na minha área específica. Entendeu? Eu acho que a polícia municipal, a guarda municipal, já deveria ter sido reconhecida como uma força policial auxiliar, recebendo constitucionalmente, e isso é uma proposta que eu tenho, recebendo poderes dados pela Constituição para exercer o poder de polícia, que hoje eles não têm. Eles trabalham na Constituição ainda com aquela possibilidade de que qualquer cidadão pode atuar no momento de prática de crime, não deve atuar, como os polícias civil ou militar. Então as guardas municipais hoje elas são treinadas. Você acha que elas têm que ter mais poder? Não é ter mais poder, é ter poder. Hoje elas não têm poder nenhum. Elas trabalham, acabei de dizer, em cima de uma Constituição onde você pode interferir no momento de um crime. Elas são responsáveis pelos próprios públicos, pelas praças, num patrulhamento preventivo. Alguma coisa parecida com um vigilante. É isso a Guarda Municipal. Elas intervêm numa ocorrência criminal porque justamente falta polícia nas ruas. Então, já que a Guarda Municipal é uma força auxiliar reconhecida indiretamente, que ela seja reconhecida, que ela receba os poderes necessários, o poder de polícia, seja cobrada por isso, seja capacitada para isso e esteja efetivamente sob a ótica e sob a administração do poder municipal. Quer dizer, mais próximo da comunidade. Fazer efetivamente, exercer efetivamente aquela polícia comunitária que atende os interesses da comunidade. A região de Sorocaba e Itapetininga tem muitos funcionários públicos. Eles não estão felizes com o governo do estado, até algumas leis que tirou alguns benefícios. Também temos muitos agentes, tem muitos presídios na região de Sorocaba e Itapetininga, muitos presídios. Eles não são reconhecidos, já tem uma lei aí que passam eles a ser polícia penal, e a gente vê que não é fácil o trabalho deles dentro do presídio. Muitos têm problema psicológico, psiquiatra, problema com alcoolismo, porque é pesado o trabalho lá dentro. Não está na hora desse pessoal ser reconhecido, então, funcionário público ser valorizado? Nós estamos relegando a nossa maior força de trabalho, que é a força estadual, né, que, na minha opinião, o maior tesouro do governo do estado, do governo municipal, é o seu funcionário. Hoje existe, por força de alguns, como é que eu posso dizer, liberais, né, que entendem que os funcionários públicos têm muitos direitos e poucas obrigações, né? Existe um preconceito contra o funcionário muito grande. Eu penso absolutamente diferente. O nosso maior patrimônio, né, o nosso, que eu digo, né, do Estado, do governo municipal, do governo estadual, federal, o nosso maior patrimônio em termos de ente federativo é o funcionário. O funcionário é aquele que dá atenção, é o cartão de visita, é o nosso representante perante a comunidade. O policial, se ele faz alguma coisa de bom, é o Estado que está presente fazendo alguma coisa de bom, né, como ente. Se ele faz alguma coisa de ruim, é o Estado que também está fazendo alguma coisa de ruim. Então, eu acho que nós estamos sendo relegados a uma categoria de terceira, quarta, quinta categoria, o funcionário. O funcionário não é capacitado, não é reconhecido no seu trabalho, não é motivado, nem salarialmente, nem com promoções, nem com plano de carreira, né? Eu acho que é isso que causa essa debandada do funcionalismo público. Na verdade, hoje tem muito pouca gente com o ideal de servir, né, com o ideal de efetivamente ser um integrante das forças policiais, ou um professor, né, ou um agente de saúde, né, e está com o ideal de arrumar um emprego, efetivamente, essa é a realidade, né, e tem muito pouco ideal em servir o próximo, servir a população, que é
a característica maior do funcionário que eu acho, né? Mas por uma série de razões. A crise econômica acaba atraindo, em razão de um concurso, muitas vezes com salário não tão compensador, mas por falta de opções no mercado, o poder público ainda acaba contratando, e tem que contratar, né? Então eu acho que hoje falta realmente um reconhecimento maior para o nosso funcionário. Plano de carreira. Plano de carreira, uma motivação salarial e óbvio que tudo isso acompanhado de uma prestação de contas aí, né, de uma planilha de acompanhamento profissional, de resultados, de atuação. Nós tínhamos isso na polícia, boletins de ocorrência esclarecidos, inquéritos instaurados, inquéritos relatados, prisões em flagrante, armas apreendidas. Todo mês nós fazemos uma prestação de contas dessa nossa chefia imediata, né? Podia ser instituída alguma coisa semelhante para que o funcionário tenha um objetivo, né? Tenha planejamento, saiba trabalhar com planejamento para alcançar resultados mais efetivos que a população quer, né? Eu falava sempre dos funcionários que não basta a gente trabalhar simplesmente. Essa é uma obrigação de todos nós, trabalhadores públicos, né? Mas nós precisamos trabalhar da maneira que o nosso patrão, que é a população, deseja, né? Não adianta eu andar por esse caminho aqui se a população está exigindo isso. Por exemplo, hoje eu vou combater em Itapetininga o tráfico de drogas. Não, o que o pessoal está querendo hoje é o fim desses pequenos furtos, dessa importunação aí do pequeno usuário de droga, do furto de fios telefônicos, de interrupção de energia. Enfim, nós temos que atender o destinatário do nosso serviço, que é a população que nos paga, né? Agora, hoje, muito pouco motivados, os policiais vão se avergonhando, se segurando, se escondendo da solução dos problemas, né? Eu tenho parentes, tenho amigos que, quando precisa, vão até uma delegacia de polícia, que é a minha área, né? E reclamam depois: André, fui mal atendido, com pouco caso. O policial falou: não adianta nada o senhor fazer ocorrência, o senhor não vai ter uma solução para o seu problema. Não é isso que a gente quer ouvir, né? É a mesma coisa que se no médico, e o médico falou: pode ir embora para sua casa, você vai morrer daqui 3 dias, né? Não, mas pera lá, eu estou aqui buscando uma solução. Mas não tem solução, vai embora, nem adianta você ficar aqui. Não é isso, né? Então, tudo isso é reflexo desse pouco caso que o Estado faz com o seu maior tesouro, que são os seus funcionários, né? Não quer dizer que nós queremos privilégios, não é isso. O funcionário não quer privilégio, eu nunca quis privilégios. Eu sempre quis um reconhecimento ao meu trabalho, um reconhecimento da sociedade, um reconhecimento dos órgãos de imprensa, um reconhecimento da chefia, um reconhecimento, enfim, né, social daquilo de bom que você faz para a sociedade, né? Aqui em Itapetininga já chegou a acontecer um acidente de morrer uma pessoa aí num bairro e chegar aqui no hospital, o pessoal vai liberar o corpo só na segunda-feira, porque não tem profissionais do IML para fazer. Também. Não, mas você imaginou o que assim, a família passa todo esse tempo correndo atrás, ligando para político. Então, eu preciso... É muita humilhação para uma família, né? Eu preciso fazer muita humilhação para uma família. Eu preciso fazer um esclarecimento aqui, Nery. Na verdade, quando há uma morte, tem um culpado para isso. Tem um culpado para isso que você está reclamando, e eu já fui vítima disso aí também. Quando há uma morte, se essa morte é uma morte violenta, o que significa essa morte violenta? Quando a pessoa é morta a tiros, uma facada, paulada, numa briga, num acidente de veículo, quer dizer, enfim, uma morte que tem alguma implicação criminal, né, que a polícia precisa atuar e investigar, a gente encaminha para o IML esse corpo. O médico legista vai fazer um laudo para dizer para a polícia a maneira como aquela pessoa foi morta, a razão que ela morreu, enfim. Nós precisamos documentar aquilo num caderno investigatório que vai imputar a responsabilidade para alguém, vai acusar alguém da prática de algum crime. Por outro lado, quando nós temos uma morte não violenta, e o que a gente chama essa morte não violenta? A pessoa teve um mal súbito e acabou morrendo, né? Caiu dentro de casa e acabou batendo a cabeça e acabou morrendo. Uma pessoa de idade morreu dormindo. Isso é comum também no dia a dia policial. O corpo dos médicos do Instituto Médico Legal não atendem esse tipo de ocorrência. Isso aí tem que ser encaminhado à rede pública, né? Que em países, eu imagino, onde se tem um serviço médico ou paga-se um serviço médico, o médico vai até a casa da família e atesta. Fala: olha, a pessoa infelizmente já estava debilitada, morreu, vai atestar a causa da óbito e pronto, vai enterrar. Tem muitos casos assim também. Entendi. Famílias que dispõem de um médico, acaba enterrando rápido. Aquelas que não dispõem, e a polícia não sabe do que morreu, encontrou morta dentro de casa, por exemplo, situação suspeita.
né? Precisa ser feita uma verificação de óbito que a gente faz. Do que essa pessoa morreu? Alguém tem que falar, ela não tem sinal nenhum de violência, né? O médico precisa examinar e dizer, não, eu não encontrei sinal de violência nenhum, essa pessoa morreu por um mal súbito do coração, ou um AVC, ou uma doença maligna, seja lá o que for, né? Então, nessas condições de verificação de óbito, no caso de uma ocorrência por morte não violenta, o Instituto Médico Legal não atua efetivamente. Então, o poder público teria que apresentar um laudo, teria que apresentar um médico para fazer não seria uma autópsia, mas seria um exame externo para tentar identificar a causa da morte da pessoa, que vai constar depois numa certidão de óbito, você entendeu? Então, é mais uma vez o poder público não atuando, não oferecendo um profissional da área, deixando famílias aí muitas vezes com o corpo na geladeira lá 2 ou 3 dias, não é isso? Em Sorocaba nós temos isso também. E muitas vezes a gente se socorre quando é uma emergência efetivamente, e quando a gente fala emergência, é sempre alguém importante que morre e tem que resolver, né? Porque o pobre, a pessoa que não tem recursos, não tem quem socorrer, essa é uma realidade. O Instituto Médico Legal, numa exceção muito grande, acaba colaborando e fazendo aquele trabalho. Mas não é uma função do médico legista verificar aquele óbito inicial, se não há sinal de violência. Você pode falar para mim, André, mas se for caso de envenenamento, por exemplo, o médico que vai fazer essa verificação, existem sinais externos no corpo do cadáver que vai evidenciar o uso de veneno, o uso de alguma substância entorpecente. A gente que está acostumado, né, a cuidar de usuários, de ter atendido já algumas vezes pessoas em situação de overdose de cocaína, sabe que nós temos sinais evidentes quando o cara tem uma crise, né? Acaba se autolesionando, não é isso? Então o médico também sabe disso. Então ele tem condições de indicar se a pessoa tem necessidade de ser submetida a uma autópsia por um corpo clínico policial ou não. Né? Porque se parar tudo lá no IML também, o IML não tem condição, porque morre pessoa toda hora, morre gente toda hora. No hospital morre gente toda hora. Por que não vai para o IML? Porque lá no hospital o médico é obrigado a dar o laudo, entendeu? A dar a razão da morte. Se ele está acompanhando clinicamente a pessoa, ele tem condição de dizer, não, essa pessoa não respondeu a tal medicamento, ela tinha uma doença maligna e acabou morrendo em função dessa doença. Vai lá no cartório e registra a causa da morte, entendeu? Então essas causas que são comuns já são atendidas na rede pública. Então essas pessoas não podem sofrer o que estão sofrendo esperando para enterrar os seus entes queridos, né? Ô, doutor, Itapetininga cresce muito a violência contra a mulher. E tem muitas mulheres que elas têm medo de denunciar. Não tem para onde ir. Ela vai lá, abre um BO. Eu acho que agora não sei se pode abrir o BO na Delegacia das Mulheres mais. Antigamente tem que ir no plantão, tinha mudado aí. Eu não sei se voltou. Até fiz um requerimento na Câmara quando eu estava de vereador para ter voltado ser na Delegacia das Mulheres. Mas as mulheres sofrem bastante. Tem aumentado muito abuso, assédio, violência. Às vezes ela vive com a pessoa aí de medo, porque ela não tem segurança, ela não tem um lugar para ir onde tem uma segurança. Sorocaba já tem alguma coisa que ajuda. Tem um pessoal aqui, através da Samira, que tenta ajudar, mas elas precisam de um suporte para fazer isso. Sem dúvida. Para fazer um trabalho. É um trabalho muito complicado ainda, mas infelizmente, na nossa cidade, na nossa região, cresce a violência contra a mulher. Eu quero dizer para você que isso também é um problema antigo. Eu, enquanto era delegado seccional em Sorocaba, nós inauguramos a Delegacia da Mulher em Sorocaba. Por quê? Porque já observávamos essa característica, um aumento desmedido de ocorrências de agressão da mulher, principalmente dentro dos próprios lares, né? Os próprios maridos, os próprios filhos acabavam agredindo suas companheiras, as suas mães, irmã, algumas vezes agredida. Bom, enfim, as delegacias da mulher surgiram justamente para isso, para dar uma segurança maior para a mulher, para ela perder esse constrangimento, perder essa vergonha de se dirigir até um plantão policial, uma delegacia de polícia. Então elas eram atendidas preferencialmente por mulheres, escrivãs, delegadas, investigadoras, para se sentir mais à vontade para relatar os abusos, as possíveis ameaças, enfim, aquela situação de inaceitável, muitas vezes entre quatro paredes, né? Novamente, dentro da realidade policial, por falta de funcionários em número suficiente, mulheres, muitas vezes você vê homens trabalhando nas delegacias. Em Sorocaba mesmo nós temos um colega que presta serviço na Delegacia da Mulher, excepcionalmente, porque é pior você deixar sem o atendimento, menos pior é você colocar um homem fazendo o atendimento da mulher, né? Um homem com capacitação, preparado para atender corretamente, enfim, né? Esse é um problema grave, o atendimento da mulher. O que eu acho que acontece hoje
a mulher já perdeu aquela vergonha inicial que você se referiu, né? Aquele constrangimento inicial do registro da ocorrência. Hoje, até por força de internet, por força de associações, por força de divulgação de mídia, as mulheres denunciam mais os seus companheiros, né? Os agressores. O que acontece é que na mesma proporção que diminuiu aquele receio do registro, que ele ainda existe, mas que diminuiu consideravelmente, a verdade é que a mulher hoje, a dona de casa, ela não tem como se sustentar. Ela não tem uma faculdade, ela não tem um emprego, muitas vezes. Se ela tem um emprego, ela não consegue deixar uma criança na casa, ela tem que se socorrer de uma creche pública, muitas vezes não tem creche, ela tem que deixar com parente, né? É difícil a vida da mulher que abandona a casa por absoluta necessidade em razão de ocorrência. Então, eu acho sim que essas entidades que dão apoio à mulher, e você bem disse, lá em Sorocaba tem o Sim Mulher, que é um centro de referência para quando a mulher é vítima de agressão, onde ela tem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento jurídico, para poder se separar do marido, para pedir uma medida protetiva, se ela insistir naquele relacionamento, uma determinação judicial, então, para que o agressor se afaste do relacionamento. E hoje nós temos uma facilidade, por força de uma legislação promulgada agora recentemente pelo presidente, a própria autoridade policial ela pode decretar uma medida protetiva, um afastamento do lar, uma proibição de aproximação das partes, da agressora, do agressor para com a agressora. Enfim, o delegado ele determina aquela medida e submete a apreciação do juiz que vai manter ou não, vai ampliar, ou vai diminuir, ou vai cessar aquela medida. Tudo isso para quê? Para dar ferramentas para a polícia prestar um serviço mais eficiente para a mulher que está sendo vítima de agressão. Então hoje, acho que o maior problema hoje não é a denúncia, capenga que esteja, o atendimento nas delegacias da mulher, eles acontecem, se não por mulheres, infelizmente por homens, mas para não cessar o serviço. Tá? Mas eu acho que o maior problema é esse, ela não consegue se sustentar, não consegue manter a sua vida com dignidade dos seus filhos sem a ajuda econômica do marido. É uma realidade social brasileira, isso aí é induvidoso. Solução para isso? As mulheres têm que ser capacitadas, elas têm que ser orientadas juridicamente, atendidas psicologicamente e capacitadas profissionalmente para que elas possam desempenhar, ainda que uma função vamos dizer, provisória, ela possa se sustentar, né? O sonho seria, eu converso muito com a Cirlange, que é a esposa do prefeito Manga lá em Sorocaba, e o sonho dela é que a Delegacia da Mulher esteja anexa a um equipamento público que permita a mulher receber todos esses atendimentos e ela tenha espaço para ela receber uma capacitação para ser, por exemplo, uma costureira, uma manicure, uma cabeleireira, uma cozinheira, né, uma arrumadeira. Existe mercado de trabalho para isso. Muitas vezes a pessoa não sabe fazer, né? A pessoa muito simples, nunca trabalhou, não tem treinamento, então ela vai receber uma capacitação para poder tentar sobreviver no mercado de trabalho aí cada vez mais exigente, né? Então hoje o problema é econômico, a manutenção econômica, a subsistência econômica, eu acho que é o maior empecilho para as mulheres denunciarem mais, abandonarem mais os seus lares, né? Porque você vai falar para mim, então quer dizer que está aumentando em vez de diminuir as ocorrências? Não sei se está aumentando. Eu acho que esse é um problema, né, da sociedade brasileira e mundial. A gente sabe que as redes sociais ela vem crescendo muito. Uma criança hoje tem celular e está nas redes sociais. Mas os crimes também vêm crescendo muito. A Polícia Civil ela não tem como, ela não consegue, o governo, auxiliar na informação, fazer vídeos aí que tá acontecendo, porque eles vão inovando o crime. Esses dias eu recebi um telefone, o cara perguntou, eu recebi umas mensagens assim, que é da polícia, falei para ele, eu orientei, falei, é golpe. É golpe. Ligou alguém da polícia, fala que você vai se apresentar e levar um advogado junto com você, de qualquer acusação. Sem dúvida. Então, os crimes, eles vão modernizando os crimes também, eles vão para cima da população e muita gente, por falta de informação, acaba caindo. É verdade. A polícia ela não tem esse mecanismo, o governo não tem como criar aí para toda semana lançar um vídeo para a população aí orientando. A orientação é fundamental para ajudar, para prevenir esses crimes. Né? Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, como é que nós podemos resolver esse problema? Na minha ideia, como é que nós podemos resolver? Ou minimizar.
Nós temos que ter um trabalho de prevenção muito forte, de esclarecimento, de orientação, como você disse, muito forte. E eu gostaria de divulgar aqui as pessoas que nos assistem. A Polícia Civil tem um site no Facebook, e tem uma página no Instagram também, é Polícia Civil São Paulo. Eu sigo a página, inclusive, que ela é muito esclarecedora. E nós temos uma divisão dentro do site, dentro da página, que é a Delegacia Eletrônica. Então, os policiais que trabalham na Delegacia Eletrônica fazem muito bem esse papel. Eles fazem uma prevenção, eles soltam vídeos curtos, soltam um esclarecimento com relação aos golpes que eles estão observando. É quase que imediato. Quando eles percebem alguma coisa que está sendo usada na internet para aplicação de golpe, eles já divulgam, para pelo menos minimizar o número de golpes, né, o número de vítimas, reduzir o número de vítimas. Né? E eles trabalham, então é o site da Polícia Civil São Paulo. Quem tiver curiosidade depois pode procurar por lá, que nós temos vídeos, sim, nós temos mensagens esclarecedoras, os principais golpes, golpe do Pix, golpe da extorsão no telefone, a pessoa liga chorando e fala que está com seu filho, a pessoa deposita dinheiro, põe crédito no telefone, é uma loucura. Né? Então esses principais golpes aí, pede depósito emprestado, preciso de um dinheiro, simulando que é seu amigo, né? A Polícia Civil tem orientação para esse tipo de coisa. Inclusive dicas, eu não sabia, esses dias eu soube uma lá, tem um negócio que chama-se código verificador, para ninguém invadir o seu Facebook ou o seu Instagram. É uma ferramenta simples que você ativa no próprio aplicativo e ele dificulta a ação do marginal, né? Quer dizer, de tempos em tempos ele pergunta para você o código verificador do WhatsApp, do Facebook, Sim. do Insta, para você saber se você está lidando com você mesmo, né? É uma senha, uma garantia de que a pessoa não vai ficar usando o seu aplicativo sem autorização, né? Mas, enfim, esses policiais, então, eles fazem a parte preventiva, de orientação, de acompanhamento, mas também tem uma parte repressiva. O que é isso? Eles efetivamente estão investigando e prendendo quadrilhas responsáveis pela prática dos crimes, né? Recentemente mesmo eu vi nos jornais aí, na mídia, a prisão de golpistas que utilizavam cartão de crédito para compras, para aquisição de produtos importados, produtos caros, né, no mercado, ouro. Enfim, eu acredito que só existe essa maneira. Se você orientar, esclarecer, mas também ter um viés de repressão, de prisão e de responsabilidade para esses criminosos. O que ocorre é que, como eu disse para você logo no começo da nossa entrevista, o Código Penal é de 1940. Nós não tínhamos, não precisa ser de 1940 para cá, mas nós não tínhamos há 10 anos o advento da internet como ela é hoje. Hoje você é roubado na rua o seu celular, eles levam não só o celular, eles levam o seu banco de fotografias, seu banco de dados, o seu banco, quando não mais do que um banco, as suas redes sociais. Quer dizer, é de uma violência, de uma agressão desmedida levar o seu celular hoje embora, né, pelo ladrão. Entendeu? Então, o que eu acho é isso, precisava uma legislação acompanhar essa prática dos crimes também, para que a repressão a esses crimes inibisse a prática do crime. O ser humano é um animal como outro qualquer, ele precisa ter treinado, ele precisa entender que muitas vezes o crime não compensa. O que nós estamos vendo hoje é que a prática do crime algumas vezes compensa. Então, o criminoso ele arrisca. Ele sabe que a polícia tem dificuldade para acompanhar ele rapidamente, ele sabe que a polícia precisa de senha para pesquisar dados cadastrais das pessoas. Não era para a polícia ter autorização para entrar no sistema e já saber quem é o seu telefone, quem ligou para você. Né? Não o que você falou ou o que você disse, mas saber quem ligou para você ou para quem você ligou, onde você está. Né? Localizar uma pessoa que foi sequestrada e é jogada no porta-mala de um carro, por exemplo, e sai na avenida, como é que você vai achar? Como é que a polícia vai achar essa pessoa? Então nós deveríamos ter possibilidade de seguir rapidamente, né, essas vítimas aí para oferecer uma resposta mais rápida. Nós não temos isso aí. Então faltam ferramentas para que a coisa seja mais efetiva. Na verdade, nós aplicamos o Código Penal de 1940 a essas ocorrências. Ou é um estelionato, ou é um estelionato mediante fraude, a pena é pequena, quase irrelevante, entendeu? Cai no ostracismo, a justiça também não dá muita bola. Hoje existe uma teoria, que eu acho que já deixou de ser teoria, mas uma prática na nossa justiça de desencarceramento. Hoje, o próprio Supremo Tribunal Federal, com essa história de não aceitar uma condenação em segunda instância, que é um outro absurdo, né? Você precisa chegar até a última instância do judiciário, quer dizer, 4 instâncias, o juiz singular que te condenou, um tribunal que anulou ou não, um Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. 4 instâncias para você cumprir pena se você for condenado lá. Quer dizer, imagine o número de processos que tem nesse último tribunal.
né? Então, quer dizer, essa prisão em segunda instância é uma brincadeira. Se for condenado por um juiz, o máximo que pode acontecer é o tribunal analisar. Se for mantida essa condenação, tem que ser preso imediatamente. Se você quiser continuar apelando, você apela. Ninguém está tirando o seu direito. Mas você já vai ser preso já. Entendi. Um juiz condenou, 3 confirmaram essa condenação, você pode apelar para 7, 9, né? Mas vai preso, principalmente nos crimes mais graves, né? Então o que precisa é isso, atualização da nossa legislação, para que ela seja mais dinâmica, que a polícia possa oferecer um serviço mais efetivo nesse tipo de ocorrência, que incomoda também bastante a população, viu? Hoje todos nós usamos banco via telefone, temos as nossas redes sociais, tiramos as nossas fotos, nossos vídeos aí, né? Então isso incomoda demais, ninguém quer ser incomodado, então nós precisamos dar uma resposta a tudo isso. O senhor aposentou, doutor, e aí o Manga chamou você lá para trabalhar. Conta para a gente essa experiência de ter trabalhado com o Manga lá na cidade de Sorocaba. Então, depois de 34 anos de polícia, 30 só ali em Sorocaba, né? Eu me realizei na polícia, eu fiz tudo que eu quis e que pude fazer pela polícia, saí pela porta da frente, como eu costumo dizer para os colegas, né? Saí de cabeça erguida. E depois da última eleição municipal, eu fui convidado pelo prefeito Rodrigo Manga, um novo desafio, uma nova maneira de governar. A proposta dele era essa, né? Governar para quem precisa, efetivamente, para os mais necessitados, para os mais carentes. E isso não é uma falácia do prefeito, eu acompanhei ele durante 1 ano e meio, e ele realmente vai onde o poder público precisa estar, né? Muitas vezes até numa situação constrangedora, num bairro mais problemático, que a gente sabe que tem alguns problemas de venda de drogas, mas ele entrava nos bairros e falava com todo mundo, fala com todo mundo, se relaciona com todo mundo. Então ele tem uma nova proposta de governar. De governar, uma nova proposta de prefeito municipal, né? Então aquilo tudo me empolgou durante a campanha ainda, né? Um partido que eu estava vinculado, que era o PTB, acabou apoiando o governo dele também, e eu fui convidado então para compor o governo. Essa mudança, eu costumo dizer para as pessoas, né, que para mim ela foi tranquila, fácil. Eu vejo muita similaridade entre a polícia e a política, né? Vaidades, né? Preconceitos, gestão de conflitos, solução de problemas, busca de solução, né? Essa mudança não foi drástica na minha relação. Em especial porque, num primeiro momento, eu fui deslocado para a Urbis, que é a empresa pública lá de Sorocaba que cuida do transporte e do trânsito de Sorocaba, né? Então tudo aquilo era muito não era desconhecido para mim, né? Era muito tranquilo, né? Fiscalização de trânsito, vias de trânsito. Eu exercia a profissão também algumas vezes em unidades de trânsito, né? Principalmente nas pequenas cidades, o delegado de polícia acumula a função de órgão de trânsito, né? Então aquilo não me era estranho, né? Então foi tranquilo a minha passagem ali pela Urbis. Aprendi bastante. Nós temos um projeto lá em Sorocaba que hoje é referência no Brasil, que é o BRT, né? Não é um projeto do prefeito Manga, mas que o prefeito Manga manteve de outros governos e houve uma continuidade, né? O ônibus rápido, né? O transporte por ônibus rápido, BRT, que é a sigla, né, dele. Então nós temos grandes avenidas ali rasgadas pelo BRT hoje, é o caso da Avenida Ipanema, da Avenida Itavuvu. Nós vamos começar agora a obra da General Carneiro, também no mesmo propósito, para trânsito rápido dos ônibus e transporte, consequentemente, um transporte mais rápido dos passageiros, né? Um transporte de qualidade. Hoje os ônibus lá de Sorocaba, todos eles dispõem de Wi-Fi, ar-condicionado. Eu mesmo, nessa função na Urbis, várias vezes fui fazer o teste dos novos ônibus. Vamos começar a receber os ônibus elétricos agora, né, numa experiência. Temos ônibus rural agora, para andar na área rural. Então... Itapetininga não existe transporte público, está difícil, a empresa que está aí querendo sair, o pessoal, o povo que precisa do transporte na mão, uma situação complicada. Eu vejo o senhor falando aí, Itapetininga, no transporte público, ela está numa situação complicadíssima. Então, tem verbas para o transporte público, o governo do estado, o governo federal, que dá para buscar uma verba, que arruma essa solução, né? Umas ideias aqui. Né? Itapetininga chegou numa situação, um caos. A empresa quer entregar, porque aqui temos o táxi rotativo, temos o Uber, mototáxi. Então a concorrência é muito grande. Ele não consegue fechar... Ele consegue fechar no vermelho. Entrou a Rosa aqui, ganhou uma licitação, abandonou, deixou a Nossa Senhora Aparecida, que entrou na justiça para sair.
Olha uma Mostrando situação, que não mostrou compensa. que não compensa. É. Então, o transporte público de Itapetininga, a prefeitura empurra com a barriga porque tem medo, é covarde, tem medo de dar impopularidade, então não mexa no transporte público e quem paga caro por isso é o povo. Eu costumo dizer que o transporte público é uma necessidade, né? É gênero de primeira necessidade. Então, há que se ter um viés político para essa decisão, né? O que eu quero dizer com isso? É uma decisão política. Lá em Sorocaba nós temos um transporte público, ele não é superavitário, ele é deficitário, em grande parte ele é deficitário. Porque existe uma decisão política, né, para a manutenção de tarifas e tudo mais. Só que o que muitas vezes a população não entende é que o empresário ele também não vai pagar para trabalhar. Ele tem o custo, planilha de custos, combustível, operação, pneu, funcionários, né? A função do poder público é compor disso aí e estabelecer uma tarifa mínima e, se ele precisar, ele subsidia o transporte, não tem segredo. Então, é essa decisão de subsídio do transporte para segurar o preço de tarifa ou deixar a tarifa num preço acessível à população, principalmente à população mais carente, é que é uma decisão política. Então, o gestor tem que pesar tudo isso aí e decidir quanto ele quer gastar no transporte público para fazer um transporte de qualidade, né? Então, eu acho que a população de Itapetininga ela vai ter uma oportunidade nas próximas eleições de decidir a esse respeito também e sopesar todas essas funções, né? O transporte, como eu já disse, é gênero de primeira necessidade e ninguém pode ficar sem. Eu imagino o transtorno aqui, porque nós temos bairros lá em Sorocaba afastados, que se ficar sem o transporte coletivo, as pessoas não vão para a escola, não vão trabalhar, não vão nada. Então, é uma visão mais ampla, um contexto diferente daqui de Itapetininga. E se lá nós conseguimos uma solução, por que aqui não vai conseguir? Né? Então, precisa ter uma vontade política e precisa trabalhar para resolver essas questões. Tem muitos bairros afastados, rurais aqui em Itapetininga afastados. Itapetininga é muito grande, extensão territorial é a terceira aí do estado, ela é muito grande. Então, o transporte público na zona rural, principalmente, precisa, na cidade também. Mas a gente chegou numa situação complicada, porque aqui na cidade ainda quebra o galho, que tem o táxi, tem o Uber, mas na zona rural é complicado. O transporte público, infelizmente, não funciona, vai se arrastando, é um problema. Até mesmo essa semana, o jornal Cidade fez uma matéria que a ex-prefeita, que ela estava falando da ferrovia, ela recebeu fortes críticas no jornal Cidade, falou, você está falando de trem, que é um projeto do governo federal, e você nem o ônibus você conseguiu arrumar na cidade, né? Empurrou com a barriga. Então, as críticas são fortes para a prefeitura, para o governo, porque o transporte público vai se arrastando e é um problema que a população paga caro. E é como você falou, né? A população hoje não se engana mais com qualquer coisa, né? Então a população vai saber pesar tudo isso aí, vai saber tomar a decisão correta. Ô, doutor... Mas eu falava para você que eu trabalhava na URBS e depois da URBS eu fui trabalhar com o prefeito lá na chefia do gabinete do 6º andar da prefeitura, que é a antessala do prefeito, né? E ali também eu pude me realizar. A minha função como chefe de gabinete era fazer a integração, fazer a interação entre as várias secretarias. Nós temos 20 secretarias lá na Prefeitura de Sorocaba. Então, a minha função era essa, interagir as secretarias para oferecer resultado nas demandas que o prefeito pedia, que a população pedia, né? E o Manga é uma coisa engraçada até, né? Ele não para de criar demandas para as secretarias, né? É uma brincadeira que a gente faz com ele até. Ele tem duas, rapidamente contar para você aqui, para não atrapalhar o seu programa, mas ele tem duas situações que ele patrocina, que evidenciam muito bem essa criação das demandas, né, e como ele se preocupa com a população também. Às sextas-feiras, por exemplo, ele tira o dia para fiscalizar obras, para ir nos postos de saúde, vai nas escolas, vai em reunião com lideranças dos bairros, vai inaugurar uma praça, vai inaugurar uma avenida. Sexta-feira ele só faz isso, esse contato com o público, né? E, invariavelmente, nessas situações surgem as várias demandas que a população pede, né? É um asfalto novo, é uma lombada, é um semáforo, é uma sinalização, entendeu? Tudo isso aí gera demanda para a prefeitura. E uma vez por mês, a primeira quarta-feira de cada mês, o prefeito patrocina a quarta com o prefeito. É uma coisa inusitada para Sorocaba, acho que nunca nós vimos um negócio desse aí. Eu, pelo menos, eu acompanhei a maior parte dos últimos prefeitos de Sorocaba, nunca vi um atendimento dessa maneira, dessa magnitude, né? Nós cadastramos as pessoas interessadas em falar com o prefeito ou com o secretariado. Obviamente que a pessoa tem uma demanda para levar, então nós geramos mais demanda, né? A última que eu participei, nós atendemos 1.500 pessoas, o prefeito seguramente atendeu
800, 1000 pessoas, porque todo mundo depois quer passar com o prefeito, né? Tirar uma foto, fazer uma reclamação, um elogio, enfim. Nos reunimos no Teatro Municipal, em uma situação de ferradura, o prefeito fica no meio, né, numa mesa, e os munícipes passam então com os secretários as demandas de educação, saúde, segurança, e depois passa com o prefeito para finalizar o atendimento, né? E nessas situações nós criamos várias demandas também, novas demandas. Então os secretários lá de Sorocaba, eu costumo brincar, são verdadeiros heróis porque trabalham diuturnamente. O prefeito gosta de ressaltar isso. A equipe que ele montou é uma equipe técnica, é uma equipe qualificada, que ajuda na administração e que ele compartilha o sucesso da administração dele com os seus subordinados, vamos dizer assim, né? Então isso prova que ele trabalha e trabalha bastante. E como eu participei de tudo isso ali ao lado do prefeito, é muito prazeroso, porque eu costumo dizer sempre que na polícia eu via a pobreza, né? Via os mais necessitados, né? Na prefeitura a gente vivencia a pobreza, é diferente. Entendeu? Você sente a pobreza muito de perto, né? Você acaba sendo mais responsável pela solução dos problemas ainda, né? E criação de projetos, depois você vê executando, depois você vê o resultado daquilo tudo lá. É uma coisa bastante prazerosa, você vê acontecer, né? Eu, como acredito na política como uma maneira de transformar a vida das pessoas para melhor e mais rápido, né? Ali, efetivamente, junto à maior autoridade do município, é onde você vê as coisas acontecerem, né? O Manga está indo tão bem que a mulher dele, eu vi uma matéria no jornal, no jornal Cruzeiro, que ela está cotada aí para ser vice-governadora aí do Tarcísio. Quando o prefeito... Como que você vê isso aí? Para Sorocaba, para a região, não, é bom, né? Não, eu vejo para a região. Eu vejo para a região fundamental, excepcional, uma oportunidade única, talvez, né? Porque é aquela situação, né, Nery? Não basta você querer, né? Tem que ter uma conjunção de situações para acontecer aquilo que a gente deseja, né? E você ser uma candidata a vice-governadora é uma coisa, ser escolhida entre tantas pessoas, ser escolhida para ser candidata a vice-governadora é uma coisa efetivamente diferente, né? Então, quando o prefeito me confidenciou isso pela primeira vez, talvez a gente não tivesse a dimensão de tudo isso, né? E eu falei para ele, mas que ótimo, prefeito, vai ser ótimo isso aí, porque vai ser bom. Ele falou, mas calma, André, você já está falando como ela fosse a candidata e como se ela já estivesse eleita. E eu falei, mas é verdade, a gente já fica pensando nas possibilidades que uma pessoa que é da região, que conhece a região, que ela conhece, ela acompanha o prefeito a vida toda, ela tem uma participação muito efetiva no governo Manga. Eu até já fiz essa confissão para ela, e posso fazer em público aqui, não é nenhuma mentira. Como a gente sabia dessa proximidade da Cirlange com o prefeito, eu não vou falar que eu temia, mas eu falei, nossa, a mulher do prefeito vai ser responsável por muitas decisões administrativas, né? Temia não uma interferência, mas uma exposição exagerada, né? Ela é uma mulher de força, ela é uma mulher atuante, é uma mulher de opinião, mas não. Para surpresa minha e de muitas pessoas, ela sempre se manteve na discrição, tomando decisões, é verdade, decisões importantes, auxiliando o prefeito, né? Sugerindo, orientando. Ela deu um show na administração do Fundo Social de Solidariedade. As últimas administrações foram, eu vou falar péssimas, mas foi muito mais que péssimas, a verdade é essa, né? Ela não, voltada a essa parte social, voltada às pessoas, promoveu campanhas, a fome não é fake, promoveu eventos, a fome não é fake. Chegamos a arrecadar milhares de toneladas de alimento para, pelo menos, diminuir a dor da fome das pessoas, né? Então ela teve uma atuação digna de elogios e foi isso que a transformou nesse fenômeno político que ela é hoje. Ela é respeitada até pela oposição, ela não tem críticas, né? Então, com esse exemplo, com essa força de vontade, com esse exemplo de força de mulher, ela se credenciou a ser lembrada para esse cargo de vice-governadora, né? Independente até de se vai ser do resultado da política, é importante. Nós temos pessoas lembradas aí na política. Vou dar um exemplo para você. Itapetininga não inaugura uma casa, não é entregue uma casa para pessoa de baixa renda, do CDHU, aquele programa, você sabe? Há mais de 10 anos. Sorocaba, há mais de 10 anos que não tem uma casa entregue para uma pessoa de baixa renda. Sabe o que é isso? Até mais tempo do que isso. Então, a gente não consegue. Então, tá na hora. Falta força política. Eu sou prova disso. Eu vivi isso aí, né?
O prefeito teve resistências enormes para aprovar um projeto lá de habitação, e eu reconheço o quanto é difícil para o poder público municipal. Ele conseguiu um projeto grande agora, né? Na verdade, o projeto chama-se Casa Nova Sorocaba, né? É uma coisa, é uma ideia que o secretário da Habitação, o Tiago, apresentou ao prefeito e o prefeito mandou executar. Basicamente, funciona da seguinte maneira: a prefeitura oferece o terreno, um terreno público, né, um terreno que não está sendo utilizado, né, um espaço público, oferece ao empreendedor e o construtor edifica os apartamentos. Ao término da construção, o construtor não precisou desembolsar dinheiro, descapitalizar para comprar o terreno, né? Ao término da construção, ele paga o valor de mercado do terreno em unidades habitacionais. E isso proporciona com que o governo faça uma divisão. Algumas unidades são absolutamente gratuitas, quer dizer, subsidiadas 100% pelo poder público. Quer dizer, as pessoas não vão pagar absolutamente nada pelo apartamento. Outras têm subsídio de 70%, de 50%, de 70%. Então é um projeto audacioso, um projeto inteligente, que o tempo vai dizer se ele vai ser um sucesso ou não. Nós já tivemos o primeiro edital, já se sabe a empresa, e eu disse para você a dificuldade de ele aprovar. Nós estamos com 1 ano e meio de governo e agora foi aprovado o primeiro edital, né? Houve interferência da oposição, houve recurso judicial, até poder efetivamente lançar esse edital, né, de proposta da construção dos apartamentos. Agora já tem esse edital e a empresa vencedora vai começar a primeira construção, né? Então, a expectativa do projeto é tão grande que nós tivemos que fazer um sorteio, por exigência legal, um sorteio das unidades que serão contempladas nesse primeiro empreendimento, e tivemos que transferir o evento para o SIC, que é o estádio municipal lá de Sorocaba, Walter Ribeiro. Eu fiquei absolutamente impressionado com o número de pessoas que compareceram. Isso deixa a gente contente, mas ao mesmo tempo preocupado e triste, porque é tanta gente que não tem a sua casa própria, né? Que vive de aluguel, vive de favor, vive de coisa emprestada, né? Então as duas arquibancadas do estádio estavam lotadas, a parte de baixo, o anel que rodeia o estádio lotado, aproximadamente 11 mil pessoas no estádio, para acompanhar, para prestigiar o lançamento do Casa Nova Sorocaba, né? E eu vi, o prefeito tem tanta habilidade, eu acho que precisa ser dito isso, Nery. Ele tem tanta habilidade, tem tanta sensibilidade, que durante o discurso dele, ele se dirigiu aos presentes. Sei que todos vocês estão aqui aguardando a sua casa, sei que a maioria de vocês não vai ser sorteado, não vamos lamentar, podem confiar que nós vamos ter outros 300 projetos, já calcularam, dá para fazer mais de 300 projetos ao longo dos anos. É um projeto que, independente do prefeito que entrar, ele pode continuar, porque existem muitas áreas públicas que são inúteis, essa é a verdade, que podem ser aproveitadas no projeto. Então ele se dirigiu àquelas pessoas e deu uma esperança àquelas pessoas. Agora, antes do mês de julho, agora teremos o segundo sorteio, já prevendo a segunda construção, e assim por diante. Então ele falou, compareça, acompanhe, tenha fé, insista que você vai ser sorteado, né? Então eu vi as pessoas saindo de lá depois, felizes, alegres, por terem participado da cerimônia, e principalmente felizes por aquelas pessoas que foram sorteadas. Aplaudiram, gritaram, choraram, riram por aquelas pessoas que conseguiram a sua casa própria, né? E saíram dali com a esperança de que no próximo pode ser elas. Então, isso para mim foi uma aula de competência emocional ali do prefeito, que se sensibilizou com todo aquele apoio, né, daquelas pessoas, e deixou uma mensagem de esperança, que todos nós precisamos viver na esperança, né, Nery? A verdade é essa. Se você tem um fiozinho de esperança, você vai para a luta, você vai para a guerra, você vai para o trabalho, você vai para o dia a dia, né? E o Manga já tem uma história de superação linda, né? Eu vi um testemunho dele, é lindo, né? Então, o prefeito não esconde de ninguém, né? Essa história dele, pessoal do passado dele, com envolvimento com drogas, essa superação que ele teve, né? E a dedicação que ele passou a ter com os usuários, né? Me lembra muito um amigo muito próximo aqui, né? Nery? O Nery também tem uma história pessoal fantástica aí, tem uma dedicação às pessoas que estão no mundo das drogas, né? Recuperando as pessoas, né?
Eu conheço o trabalho que você faz aqui, conheci as pessoas que trabalham com você, como são dedicadas, como são empenhadas, né, numa verdadeiro sacerdócio ali, né, e reconhecem a importância do seu trabalho e reconhecem a força de vontade que precisa ter para superar esse problema, né. E o Manga tem isso, o Manga tem alguma coisa similar também lá em Sorocaba, na recuperação, na prevenção e recuperação, principalmente dos usuários, né. E agora, como prefeito, ele já foi visitar uma cidade aí que é referência no tratamento do usuário de drogas, né. Foi visitar uma casa de recuperação, patrocinada pela prefeitura, né? Então ele já tem um modelo para implantar em Sorocaba. Obviamente que isso precisa de recurso, precisa de possibilidade financeira, orçamentária da prefeitura, mas eu tenho certeza que ele já está preparando para os próximos anos aí para poder lançar isso aí. Porque ele acredita no ser humano, ele acredita na recuperação, ele acredita que aquela pessoa vai vencer o desafio dela e ele tem o melhor para mostrar que é a vida pessoal dele, né? Ele saiu de usuário de droga para uma pessoa recuperada, para um integrante de uma igreja, para um vendedor de automóvel de sucesso, gerente de concessionário de automóveis, vereador, prefeito na terceira eleição que ele participou. Perdeu nenhuma eleição até aqui. Então eu costumo frequentar algumas igrejas, algumas vezes acompanhando o prefeito, representando o prefeito. E nas igrejas evangélicas, o prefeito é um missionário, ele é um evangélico, e algumas vezes quando estou com ele costuma falar que Sorocaba já teve outros prefeitos que trabalharam em prol do nome de Deus, né? Mas que Sorocaba nunca teve um prefeito que se curou e que mudou a sua postura para um trabalho de Deus, né? Que é o caso dele, né? Então ele é orgulhoso disso aí, ele é orgulhoso do passado dele, ele enxerga o passado e trabalha no presente. É o passado para ajudar outras pessoas, né? Tudo que ele passou é uma coisa de Deus, né? Deus coloca... A gente se preparou para poder estender a mão para as pessoas que mais precisam. É isso. Doutor, eu quero agradecer a sua presença, obrigado por estar aqui, para a gente conversar vários assuntos, principalmente segurança pública, tem um conhecimento muito grande. E até para terminar aqui, qual a importância aí da região toda aqui fazer deputado estadual, federal, a gente aumentar essa força política aí que precisa? A importância é que passou da hora da região ser forte politicamente, né? Nós somos fortes economicamente, culturalmente, né? Como eu já disse, nós temos que aproveitar essas características das cidades. Sorocaba mais industrial, Itapetininga mais agronegócio, mais comércio muito forte. Por que não aproveitar o melhor das duas cidades e deixar a região mais forte ainda, né? Então eu entendo que a ligação que nós podemos estabelecer com a região, né, é uma proposta que eu tenho política disso aí. A região sudoeste tem que ser muito forte, né? E fundamental a escolha correta dos seus representantes. Eu costumo dizer que nós temos que votar em candidatos aqui da nossa região, né? Nessa época eleitoral, principalmente, tem muita ave de rapina que vem de fora, né? Eu não me considero uma ave de rapina, eu sou da região, eu sou coligado com Itapetininga. Eu tenho projetos envolvendo Sorocaba, Itapetininga e a região sudoeste. Diferente de um cara que vem lá de São Paulo, lá da Baixada Santista, buscar nossos votos aqui, né? Eu sou um defensor do voto distrital, regional. Eu acho que, como eu falei para você, além de ter trabalhado aqui na região, o meu lazer sempre foi aqui. Eu sempre andei a cavalo com os amigos aqui de Itapetininga, sempre frequentei fazendas aqui, sempre frequentei a região de Itapetininga, Sarapuí em especial, Alambari, são todas cidades que eu tenho muito carinho. Então a gente tem esse gosto por trabalhar pela região, né? Essa é a minha proposta, vir com propostas voltadas à área da segurança, obviamente, que é onde eu tenho esse trabalho de 34 anos, mas sem esquecer de geração de emprego, geração de renda, né? Tecnologia, agronegócio associado à indústria. Eu acho que a gente pode fazer muito pela região se a gente juntar forças. Juntos somos mais fortes. Obrigadão, viu? Obrigadão pela presença, obrigadão pelo carinho. Obrigado Manda você. Um abraço lá pro Manga. Será dado. Mano, sim, eu tenho uma proposta de trazer o Manga aqui para Itapetininga. Quero ver se ele trago ele aqui no seu programa, para que os ouvintes possam, os nossos telespectadores possam acompanhar de viva voz o prefeito se manifestando aqui. O nosso prefeito é uma liderança importante regionalmente. Se a esposa dele for realmente escolhida para ser candidato a vice-governador e alcançar sucesso, eu acho que a região vai ficar mais importante ainda, ela vai ser mais, com os olhares que serão voltados para cá,
vão ser mais importantes ainda, e o prefeito tem essa importância já a nível regional. A gente anda pelas ruas aqui em Itapetininga e você trabalha com o prefeito Manga, traga o prefeito aqui, queremos ver o prefeito, ele virou um popstar. E Sorocaba não é diferente e a região não é diferente, tem muito carinho por ele e ele abraça essa liderança regional, compartilha dessa liderança regional com os outros prefeitos, com os outros integrantes aí do Poder Legislativo, as câmaras, né? Ele é um gestor que divide responsabilidades, divide também o sucesso, né? Então eu tenho esse compromisso de trazê-lo aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade aqui do seu programa, dando os parabéns ao seu programa e um abraço às pessoas aí que nos assistiram. Quero mandar um grande abraço a todos os telespectadores da TVI, os internautas. Segunda-feira a gente está de volta. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.